Gente, não é de hoje que os filhos, quando chegam em uma certa idade, saem de casa dos pais. Alguns querem casar e construir família, outros ter a sua própria independência, sua própria vida. Sem a obrigação de cuidar dos seus rebentos, os pais sentem que perderam sua função e entram em um estado de sofrimento. E para falar sobre esse importante assunto, eu vou conversar com a psicóloga Luciana Santana. Bom dia, Luciana, que prazer ter você aqui conosco. Bom dia, Cleide. Prazer é meu, satisfação estar aqui no programa Aqui em Casa, falando com você, falando ao seu público sobre esse tema tão relevante, né? E essa questão que afeta a muitos pais. É verdade. E a gente começa com o que é essa síndrome do ninho vazio. Explica aí pra gente. Então vamos lá, Cleide. A síndrome do ninho vazio, ela ocorre quando os pais se deparam com a saída dos filhos de casa. E com isso, muitos pais encontram dificuldades em lidar com essa nova rotina ali no seio familiar. Mesmo sabendo que um dia isso iria acontecer, porque é o que se espera do curso normal da vida, é que os filhos cresçam, se tornem independentes e sigam seus próprios caminhos. Mas quando acontece, esses pais se veem ali perdidos, né? Sem saber o que fazer, como agir. E a síndrome do ninho vazio, ela afeta em maior número as mães, porque essa mãe foi, durante os 9 meses ali da gestação, o ninho propriamente dito desse filho, né? E após o nascimento, esse ninho então passa a ser a casa, e essa mãe passa a cuidar desse filho e dessa casa. Muitas mulheres tiveram toda a vida em função disso, de cuidar dos filhos e da casa. E quando esses filhos, Cleide, eles alçam voo, né? Quando eles decidem sair de casa e trilhar os seus próprios caminhos, muitas dessas mães, muitos desses pais se percebem ali sem função, sem utilidade, sem um lugar, porque o principal papel durante anos foi o papel de mãe, né? Foi o papel de pai. E agora aquele olhar que esteve durante todo esse tempo voltado para o filho se torna um olhar vazio, um olhar perdido. E para as mulheres há um agravante, porque a saída dos filhos de casa geralmente ocorrem ali em concomitância com a menopausa, que por si só já é uma fase dificílima na vida da mulher, cheia de desarranjos hormonais que afetam tanto o biológico quanto o emocional feminino. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa que eu já ouvi essa expressão muito no Brasil todo. Se filho viesse com manual, a gente acertaria. Agora, eu acho que é o contrário. Pode vir com manual, que a gente faz do nosso jeito. Porque nós temos sentimentos e mulher, tem muitas mulheres que são onça com filho. Então, vem o manual certinho lá, você fala, faz isso, faz aquilo. Você, chuta o manual e faz do jeito que você quer. E por isso eu te pergunto, quando você falou aí que essa mãe fica perdida, me veio na mente um quadro daqueles antigos de fazenda, todo com aquela moldura em volta e uma interrogação no meio. Me remeteu isso. Qual que é o sintoma mais forte que tem essa mulher? Interessante essa analogia que você fez ao quadro, porque realmente é isso. Um grande ponto de interrogação surge nesse espaço vazio. E os principais sinais, os principais sintomas que surgem, Cleide, é aquela sensação de tristeza, de angústia, de desânimo. E isso é natural, isso inclusive é esperado que ocorra quando esses filhos saem de casa. No entanto,
Na síndrome do ninho vazio, isso ocorre de forma exacerbada, né? Isso ocorre com uma intensidade muito grande e de forma prolongada, podendo inclusive culminar em quadros patológicos, né? Como a depressão, por exemplo, que é o momento em que esses pais entram ali em um estado de opacidade, sabe? Quando a vida perde a cor, perde a graça, perde o sentido. E diante dessa situação e por não saber como lidar com isso, alguns casos, os pais vão ali pela via da vitimização, né? No intuito de prolongar ou mesmo perpetuar a permanência desses filhos ali em casa. Alguns desses pais se vitimizam para que esse filho sinta pena, sinta dó, consequentemente sinta culpa e desista de ir. Porém, essa não é uma via saudável, não é o que se recomenda. É lógico que os pais podem e devem, sim, falar para esses filhos como eles estão se sentindo em relação a essa ida dos filhos. Porém, é importante que mesmo com esse sentimento inicial de perda, esses pais se mostrem abertos e disponíveis para apoiar esses filhos nessa nova etapa da vida deles. Doutora, agora como que eu vou saber se eu sofro da síndrome do ninho vazio ou estou apenas com muita saudade? Olha, Cleide, essa saudade, esse sentimento inicial de perda, uma tristeza ali pela ausência do filho, é natural realmente que ocorra. Como eu disse, é inclusive esperado que isso aconteça. Mas se esses sentimentos estão vindo de forma demasiada, né, uma angústia demasiada, uma tristeza demasiada, você se percebe ali agora com a saída desses filhos sem ânimo, sem vontade de fazer nada, você tem passado muito tempo deitado, ou as amizades já não fazem mais sentido, aquilo que você gostava de fazer agora não faz mais sentido para você, você não tem mais vontade de nada. E isso começou ou se acentuou após a saída desses filhos. Então, sim, possivelmente você está vivenciando aí a síndrome do ninho vazio. Uma última pergunta, doutora, é o seguinte, eu tenho uma amiga que ela preparou os 2 filhos para essa saída. O primeiro saiu de casa aos 17 anos, foi para Brasília estudar, e a segunda ainda ficou em casa um tempo, formou-se em biologia, só que ela gosta de baleias e tartarugas e viaja o Brasil inteiro. E ela preparou o tempo inteiro para a saída desses filhos. Só que agora ela fica chorando nos cantos. Eu sinto muita falta dos meus filhos, eu sinto muita falta. Quer dizer, se preparou, mas não aceitou? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Cleide, porque a gente fala em preparação, em esperar que isso vai acontecer, que esses filhos vão realmente sair de casa, e aí os pais tentam se preparar de alguma maneira, mas eles só saberão como vai ser de fato essa saída quando eles vivenciarem isso. E você falou uma coisa interessante, ela preparou, mas não aceitou. E essa aceitação é um passo importantíssimo, fundamental para esse processo. É perceber essa ida dos filhos a partir de uma perspectiva positiva, né? Olha só, eles agora estão alçando os próprios voos, eles estão se desenvolvendo. Então, olha que coisa bacana. O teu filho, que você criou com tanto amor, com tanto empenho e dedicação, agora está construindo a própria história, está vivendo a própria vida. Isso significa que você exerceu muito bem o seu papel de mãe, muito bem o seu papel de pai. Porque você preparou esse filho para a vida, porque os pais criam os filhos, Cleide, para a vida, não é? E agora,
essa questão da aceitação é algo que precisa ser trabalhado, e isso só vai poder ser trabalhado a partir da saída definitiva desses filhos. Olha, doutora, eu gostei demais dessa conversa nossa e estou me lembrando aqui, o meu filho se casou, quando ele saiu de casa eu fiquei triste, ele voltou para casa, eu fiquei alegre pela volta, mas triste pela separação, e agora ele fala que no final do ano ele vai sair de novo. Gente, eu tô agarrada demais nisso, eu quero que ele fique debaixo da minha asa. Obrigada por você ter falado comigo. Um abraço, Cleide. E olha, eu espero que a gente converse mais, porque ainda tem muita coisa para rolar sobre esse assunto, não tem? Tem muita coisa, eu estou à disposição para falar mais sobre síndrome do ninho vazio e sobre outras questões também que acompanham o ser humano aí desde o nascimento até a velhice, que é uma fase maravilhosa e cheia de possibilidades para a vida. Bênçãos do Pai Eterno para você, minha querida. Muito obrigada. Obrigada, Cleide. Um abraço.